Saudações tricolores, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Uds e antes da gente começar o vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, comente muito, que a gente vai estar trazendo bastante conteúdo para vocês. A gente está retornando ao canal esse mês, a gente quer voltar de uma forma forte, junto com vocês, então interaja aí, nos ajude nesse crescimento, que vai dar tudo certo para a gente e principalmente para o nosso Fluminense. Então vamos começar com a pauta do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar sobre essa mídia, né? A mídia que desde do começo da competição e desde sempre, isso é historicamente com o Fluminense, tenta nos menosprezar, tenta nos desmerecer. Com essa história até tá viralizando entre a nossa torcida. É o pior Inter de Milão da história. É o pior Borussia da história. É o pior Al Hilal da história. Sendo que antes do confronto fala, nossa, a Inter, o Fluminense não tem condição de enfrentar a Inter de Milão. O Fluminense vai perder de goleado, 3-0 Inter de Milão. E Inter vice-campeão da Champions. O Borussia foi vice-campeão da Champions de 2024 que a gente enfrentou. E o Al Hilal tirou bilionário e tirou o Manchester City, o poderosíssimo Manchester City da competição, né? Fazendo 4 gols, e era dito como os melhores times da competição e o time europeu na Ásia, né? Mas assim, mesmo o Fluminense chegando na semifinal, você ainda vê que tentam ainda desmerecer, jornalista falando, o caminho do Fluminense foi muito fácil, se tivesse do outro lado, passasse em primeiro, que era para ser, se ganhasse o Bom Melódio, o Fluminense não ia passar, ia pegar o Real Madrid e não ia passar. Só chegou onde chegou porque pegou no lado da chave mais fácil. E a gente sabe o motivo. Muitas das vezes a gente sabe muito bem o motivo desse desmerecimento, né? Torcedor do time de lá, time da Lagoa, praticamente ele... vamos dizer que uns 90% a 80% dessa mídia, né, toda a imprensa esportiva é do nosso rival, então a gente até entende essa maneira deles, clubista, de estar e antiprofissional, de estar fazendo esse desmerecimento com o Fluminense. Então eu me vejo na obrigação aqui de comentar e fazer essa defesa institucional do Fluminense com vocês. Então vamos estar acompanhando aqui um pouco da entrevista do Mauro César. Mauro César que dispensa comentários, vocês sabem muito bem qual time ele torce, qual time ele, se fosse na situação do time dele, estaria fazendo outro tipo de análise, estaria enchendo de elogio o treinador dele, o time dele e tudo mais, se fosse o time dele. Agora, como não é, ele desmerece, né, a situação. Então vamos acompanhar aí. Eu não diria que surpreende, né? É uma competição que é muito peculiar, é uma Copa, né? Um torneio eliminatório. Então você não tem os mesmos adversários enfrentando as mesmas equipes. E isso, evidentemente, pode tornar o caminho mais ou menos difícil. E o Fluminense teve o seu caminho e aproveitou muito bem. Enfrentou uma Inter de Milão, vice-campeã europeia, que é um adversário importante, mas o adversário vivendo uma crise e o Fluminense não tem nada com isso, foi lá e venceu. E hoje enfrentou, como eu disse, um time de muito mais investimento do que o próprio Fluminense, né? Mas convenhamos, se ele tivesse da outra chave, ele poderia enfrentar um PSG ou um Bayern, que vão se matar. Então a Copa tem isso, são times mais fortes do que o Fluminense, do que o Al Hilal, do que o Chelsea, do que o Palmeiras, mas vão se enfrentar na outra chave. E na outra chave também tem o Real Madrid, que é melhor do que todos os times da chave onde estão os 2 brasileiros. A Copa é assim. E isso é uma obviedade, né? O torneio não mede quem é o melhor, os 8 melhores. A Copa mede o campeão. Ela vai apontar o campeão, os 2 finalistas, semifinalistas, já tem um. Não exatamente quem é o melhor time. O melhor time você vê em pontos corridos, em campanha mais regular. E o Fluminense está aproveitando muito bem o caminho que lhe foi apresentado até pela sorte, né? Você tem que ter sorte e azar aí também para você enfrentar adversários mais acessíveis ou menos acessíveis. Se ele cair na outra chave, seria muito mais complicado, evidentemente. Não foi o que aconteceu, né? Quem está na outra chave é o Borussia, inclusive o Fluminense parecia que seria o líder e não foi, né? E acabou indo para o outro lado. Se ele estivesse na situação do Borussia, estaria enfrentando amanhã o Real Madrid. Você quer enfrentar o Real Madrid ou quer enfrentar o Al Hilal? Quer enfrentar o Al Hilal, claro, né? É evidente. Então tudo isso está dentro do pacote. É uma questão de competência e um pouco de sorte também para você ter os adversários que são mais acessíveis e não os mais difíceis. Se você pega uma carne de pescoço de um time de primeiríssima linha em boa fase no futebol europeu, você vai ter uma chance muito menor.
ele simplesmente define o Fluminense chegar na semifinal ao chaveamento. O Fluminense está enfrentando a Inter de Milão, vice-campeão, reenfatizando, a vice-campeão da Champions League, enfrentou o Al Hilal, que seria o europeu no continente asiático, tirou o Manchester City. Ele definiu simplesmente a sorte e que o chaveamento foi fácil. É muito fácil para esse sujeito, como esse senhor, fazer jornalismo, né? Dessa maneira, né? Muito fácil. Agora sim, o Fluminense com o menor, como a gente sabe, com o menor orçamento entre os 16 times das oitavas, o menor orçamento entre os 8 times que chegou nas quartas de final. Agora, sem comparação, o menor orçamento das semifinais, sem comparação, né? Que é Chelsea, PSG, Real Madrid, 3 equipes aí bilionárias. Mesmo com a gente com esse menor orçamento, a gente chegou aonde chegou. Estamos disputando a Champions League agora com essas equipes europeias. E mesmo assim, o Fluminense consegue, por meio de uma união entre time e torcida, de um trabalho fenomenal do Renato Gaúcho, a gente está conseguindo fazer bons jogos, melhores que os nossos adversários, sempre com a estratégia ainda bem que certa, né? Então continuemos assim. E para finalizar o vídeo, vamos deixar o recadozinho do nosso treinador, Renato Gaúcho, deixou para toda a torcida tricolor, que eu achei muito legal. Nosso torcedor aqui nos Estados Unidos dando muita força para todo mundo. Nosso torcedor lá no Brasil, tenho certeza que está fazendo muita festa. Então, essa vitória é do nosso torcedor e do meu grupo. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor. Vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. Então, para nos representar e para nos transmitir esse carinho, eu peço que o torcedor use em todos os cantos do Brasil a camisa do Fluminense, porque realmente esse grupo está fazendo muito bonito nessa Copa do Mundo. Então vamos comprar a nossa briga, né, cara? A gente chegou numa semifinal de Copa do Mundo de Clubes. É um momento de união de todo mundo, todo tricolor, do mundo, todo tricolor. A gente se unir contra tudo e contra todos, fazer essa corrente do bem de muita fé para a gente poder chegar nessa conquista. Continuamos sonhando, continuamos com o pé no chão, que no final a gente vai conseguir esse grandioso título no dia 13 de julho. Vai dar certo. É isso, saudações tricolores, se inscreva, comente muito aí, a sua opinião é muito importante, essa interação da gente com toda a torcida tricolor é muito importante, a relação mais importante aqui do nosso canal é isso, enfatizando. E vamos para a semifinal, partiu semifinal, terça-feira, às 4 horas da tarde, vamos trazer aqui pós-jogo e todas as atualizações aqui para vocês. Valeu, saudações tricolores e até os próximos vídeos.